Olá, terceiro ano! Na nossa aula de língua portuguesa de hoje, nós iremos estudar 3 tópicos do nosso módulo 3. O primeiro deles é sobre a classificação das palavras quanto à sua tonicidade. O que é isso? Isso é apenas classificarmos as palavras em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. E para fazer essa classificação, nós vamos observar onde está a sílaba tônica de cada palavra. Qual a posição que ocupa a sílaba tônica das palavras? Ela está lá no final da palavra, na última sílaba, na penúltima ou na antepenúltima? É assim que nós vamos classificar as palavras em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. As palavras oxítonas é quando a sílaba tônica está na última posição da palavra, como por exemplo em café, cajá e Amapá. As palavras paroxítonas é quando a sílaba tônica está na penúltima posição, como por exemplo em amarelo, amizade, prosperidade. Então, nessas palavras, vocês observam que ela está aqui de vermelhinho, é a sílaba tônica, ela está na penúltima sílaba. E as palavras proparoxítonas são aquelas palavras em que a sílaba tônica está na antepenúltima sílaba. Você vai olhar a sílaba lá do final, as sílabas do finalzinho, se ela é a última, penúltima ou antepenúltima. Quando for antepenúltima, essa palavra é proparoxítona. Os nomes, crianças, parecem ser um pouquinho difícil, mas na verdade é porque eles são diferentes. Mas é bem simples. Olha só que gracinha essa charge. A criança tá lá na hora da merenda dela, da merenda escolar, e ela fala assim: olha o cardápio. Hoje é sopa de letrinhas. E a criança vai e fala: para mim, só com palavras oxítonas. Então, ela vai querer a sopinha dela de hoje somente com aquelas palavras em que a sílaba tônica está na última posição. Aqui eu trouxe mais um exemplo para vocês verem, para não ficar nenhuma dúvida. Olha só a classificação aqui. Última sílaba tônica, a palavra é chamada de oxítona. Olha aqui outro exemplo. Paraná, sabor. Quando a sílaba tônica estiver na penúltima posição, ela é chamada de paroxítona, como mártir e caráter. Quando a sílaba tônica estiver na antepenúltima posição, ela é chamada de proparoxítona, como no caso de lâmpada, lágrima e cálice. Para a gente fixar isso, nós vamos fazer vários exercícios no nosso livro e vocês vão ver como é simples. O segundo tópico que nós vamos estudar na aula de hoje são os sinônimos e os antônimos. Os sinônimos são palavras que possuem significados semelhantes e os antônimos são palavras que possuem significados opostos. Então, sinônimo, aquela palavrinha que você, por exemplo, no seu texto, não quer repeti-la. Você vai utilizar o quê? Um sinônimo. Se você disser, essa praça é muito bonita, e depois você quer dizer, fazer referência à beleza da praça, você vai poder dizer assim, essa praça é linda, ela é maravilhosa. Então, são palavras sinônimas, para você não ficar repetindo o mesmo substantivo ou adjetivo. Temos aqui os antônimos, que são as palavras que têm os significados opostos, contrários, como bem e mal, bom e mal, aberto e fechado, alto e baixo, bonito e feio. Então, antônimos são aquelas palavras com significados contrários. Também faremos vários exercícios no livro para vocês ficarem craques.
E sobre adjetivos, que eu já comentei lá no uso dos sinônimos e antônimos. Adjetivo é a palavra variável em gênero, número e grau que caracteriza o substantivo, indicando-lhe qualidade, estado, modo de ser ou aspecto. Aqui, por exemplo, tem um homem e qual é a característica desse homem? Bom, ele é um homem bom. Uma pessoa doente, mulher honesta, dia chuvoso, carro sujo. Os adjetivos, eles vão dar características. Aqui eu coloquei para vocês vários exemplos de adjetivos. Uma cor pode ser um adjetivo, como está aqui o vermelho. Se eu quiser caracterizar algo e dizer, por exemplo, esse lápis de cor aqui do cantinho é vermelho. E então, temos também vários outros: quente, frio, largo, escuro, castanho, quando eu vou me referir à cor do cabelo de uma pessoa, simpático, trabalhador, baixo, guloso, vários adjetivos aqui para a gente entender melhor esse conteúdo. Então, esses foram os 3 tópicos que nós vamos fazer exercícios durante a nossa aula, que foi classificar as palavras quanto à sua tonicidade em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, sinônimos e antônimos e os adjetivos. Eu espero vocês na nossa aula e até daqui a pouco.